Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui com vocês, Pastor Sinésio. E o pão nosso de cada dia, nosso momento devocional. Reflexão à palavra, momento de oração, uma porção diária aí dessas duas coisas para as nossas vidas. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. E nossas reflexões baseadas na leitura, hoje nos capítulos 4, 5 e 6 do livro de Josué. Já estamos aqui nesse livro, entrando aqui então nos chamados livros históricos, do Antigo Testamento. E o tema que eu peguei para a nossa reflexão hoje é esse, a diferença entre a provisão e a prosperidade. Mas o que isso tem a ver com os capítulos iniciais de Josué? Você vai entender já a partir desse versículo que eu usei como base para a nossa reflexão. Olha só. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo, tostados, produtos daquela terra. Esse é o detalhe importante. Um dia depois de comer o produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Eu falei versículo, Na realidade, versículos. Josué 5, do 10 ao 12. Então, olha a coisa interessante. Israel estava vivendo ali momentos memoráveis. Eu não sei, como eu disse ontem na reflexão, se você consegue imaginar o que estava acontecendo naquele instante com o povo. A alegria, o gozo. Eles estão agora pisando na terra que o Senhor prometeu a eles. Eles estão, queridos, em Canaã. E ali dentro da terra de Canaã, alguns eventos importantes acontecem. Um deles que eu nem coloquei aqui é que todos são novamente circuncidados. Ou seja, durante o tempo do deserto não aconteceu a circuncisão até por conta das circunstâncias. Mas agora, instalados em Canaã, todos os homens novamente são circuncidados e isso significa a renovação da aliança, do pacto que Deus tinha feito com Abraão. Eles veem a queda de Jericó, o primeiro confronto, o primeiro obstáculo no caminho deles, uma cidade grande, murada, E aqueles muros roem como se fossem pó diante do poder de Deus, conforme eles obedeceram ali às determinações do Senhor. Coisa impressionante, Um evento conhecido dentro e fora dos círculos cristãos. Celebraram a Páscoa também, A primeira e a mais importante das festas é celebrada ali na entrada na terra de Canaã. Então percebam que eles entram em Canaã no primeiro mês, conforme o calendário que Deus estabeleceu para eles lá no deserto, que a Páscoa era celebrada no mês de Abib, o primeiro mês. E também acontecem algumas mudanças importantes, dentre elas a que nós lemos no texto de hoje. Qual a mudança? O maná cessou. Ou seja, a partir do momento que eles começam a comer dos frutos da terra, dos produtos da terra, no dia seguinte, eles já não tinham mais o maná para recolher. E agora eles têm, ao contrário, eles têm um ambiente de fartura, um ambiente de variedade ali que Deus dá a eles dentro da terra da promessa. E isso tudo me faz pensar então entre a questão da provisão e da prosperidade. Qual a diferença entre elas? Eu separei alguns pontos para compartilhar com você. Analisa, vê o que você acha. Tá? Se você achar que não, pode até acrescentar alguma coisa comentando aí no vídeo, dar a sua contribuição também. E juntos pode crescer mais nesse assunto aqui que é tão importante nos dias de hoje, tão necessário em alguns momentos, já que muitos têm vivido uma fase de provisão e não de prosperidade. Por quê? Vamos ver. Provisão, prosperidade, Começando ali. A provisão lembra o deserto, um tempo de crise em que não temos como produzir ou adquirir aquilo que necessitamos.
No deserto de Israel não tinha como produzir alimento. Deus mandava o maná todas as manhãs para eles. Né? Não tinha como comprar ou fazer roupas. O texto é muito claro e diz que as suas roupas não envelheceram, os seus calçados não estragaram. Então a provisão, ela tem essa característica, ela está ligada a um tempo de crise onde nós não temos como agir, nós estamos impedidos por N circunstâncias, ou de adquirir o que precisamos para alimento ou vestuário. A prosperidade é diferente, ela está ligada a um tempo de bonança, onde o Senhor nos dá condições favoráveis para produzir e adquirir tudo o que nós necessitamos. Então, passada o tempo da crise, no tempo da bonança, então perceba que não vai cair mais nada do céu, não vai haver uma conservação milagrosa para tudo, milagrosa estou falando, ok? Mas Deus nos dá condições para a manutenção do vestuário, dos alimentos e tudo que nós precisarmos, Ele nos abençoará para obtermos. Provisão é simples. Como assim simples? Eles ficaram 38 anos comendo o maná. Né? O cardápio era um só. Né? A base do alimento era uma só. 38 anos com as mesmas roupas e os mesmos calçados. Então, o tempo de provisão é um tempo de simplicidade. Não temos muitas coisas, mas nós temos o necessário, né, para a nossa sobrevivência. A prosperidade já tem como característica a variedade. Perceba que quando eles entram na terra, eles já comem dos grãos tostados, pão sem fermento, tudo feito com produtos da terra. A coisa já começa a mudar no primeiro instante. A provisão, queridos, ela é limitada. Perceba que o maná só podia ser recolhido de acordo com o número de pessoas da família. Não podia fazer estocar. Lembra que acontecia quando eles estocavam? Cheirava mal, criava bicho. Era proibido estocar. A porção era diária. Então a provisão, ela é sempre limitada. E por ser limitada, ela exige de nós, né, uma alta capacidade de gratidão ao Senhor por estar cuidando da gente, com o mínimo necessário, com uma coisa simples, mas que não falta, né? Está sempre presente ali. Já no tempo da prosperidade, não, ela é ilimitada. Nós podemos recolher muito mais do que nós necessitamos durante o tempo da prosperidade. Mas aí nós precisamos nos lembrar de alguma coisa. Além da gratidão, nós precisamos nos lembrar da liberalidade. Tanto em relação a Deus, ao reino dele, quanto em relação às pessoas. A provisão não era ofertada a Deus de forma alguma. Ninguém dava dízimo do maná, nem das roupas que estavam ali no deserto. Não. Então, a provisão, o que Deus nos dá é consumido. Como o maná era todo consumido no dia, inclusive. Então é diferente da prosperidade. Por quê? Na prosperidade, nós devemos honrar a Deus com os nossos melhores recursos. Salomão fala isso lá em Provérbios capítulo 3, né? Honra o Senhor com a primícia das tuas fazendas, né? Com o lugar de melhor, honra o Senhor. Nós vimos que as ofertas determinadas por Levítico era sempre o melhor da terra, o melhor dos animais, os dízimos, enfim, tudo era o melhor devotado a Deus. Mas isso acontece na prosperidade. A provisão, queridos, ela era igual para todos. Vocês perceberam que não tinha rico, pobre, estava todo mundo no mesmo balaio, por assim dizer? Todo mundo comia maná, todo mundo usava a mesma roupa o tempo todo. Então, a provisão ela é igual, ela não distingue pessoas. Já a prosperidade não, ela está associada aos talentos que Deus repartiu a cada um. A prosperidade, ela não é igual, ela vai depender de alguns fatores que até vou falar mais adiante aqui. A provisão não exige esforço. Como assim não exige esforço? Ora, eles não faziam nada para ter o maná. O maná era derramado dos céus sobre a vida deles. O trabalho que eles tinham é de ir lá e recolher e preparar somente. Às vezes nós enfrentamos algumas situações, eu já passei por isso, onde Deus proveu que nós precisávamos de alimentos. E eu trabalhei para isso? Não. Né? O Senhor levantou pessoas que, inclusive alguns vieram até a minha casa e trouxeram tudo o que nós precisávamos. E aí nosso trabalho era preparar, óbvio, né, aquele alimento. Então a provisão ela não exige esforço.
É diferente da prosperidade. Por quê? A prosperidade está ligada ao trabalho e ao esforço de cada um. Eu trabalho, eu produzo, Deus vai me dar condições para fazer as coisas. Lembra que eu falei aqui? Deus nos dá as condições para que tudo aconteça. E o meu trabalho, o meu esforço, então vai trazer os resultados. É óbvio, debaixo da bênção de Deus. Não estou falando que tem que trabalhar sem Deus, não é isso. Mas o Salmo 128, né, fala que Deus vai nos abençoar. O fruto das nossas mãos. Deuteronômio 28, que nós temos aqui, eu vou abençoar a sua amassadeira, o teu cesto, as tuas plantações, os teus animais. Percebe que em tudo tem trabalho atrás, né, dessas coisas? Tanto é que Salomão associa a pobreza com a preguiça. Né? Isso é muito claro no livro de Provérbios. A pobreza, em alguns momentos, está associada à preguiça, à indulgência, a pessoa se conformar e não procurar se desenvolver, crescer e assim por diante. Provisão, portanto, queridos, a gente percebe uma coisa, ela é uma ação de Deus nos tempos de crescer. Nos tempos de dificuldade, Deus vai proteger e cuidar do seu povo. Acredite nisso. Se você está atravessando um momento de dificuldade, clame ao Senhor. E o Senhor vai cuidar. E eu acredito que já tem cuidado de muitos aqui. Deus cuidou muito da nossa família aqui, nesse princípio de pandemia, ou melhor, né, na primeira fase da pandemia. Tem cuidado até agora. Deus cuida da gente nos tempos de provisão. É uma ação dele. E a prosperidade? É uma ação do mesmo Deus. É o mesmo Deus agindo. Só que ela é concedida àqueles que no meio da crise, no meio das dificuldades, permaneceram fiéis ao Senhor. Foram capazes de dar graças a tudo, em tudo por Ele, mesmo nas coisas mais simples que receberam. Mesmo tendo às vezes que comer só o arroz, o feijão, às vezes um ovo ou só uma salada, mas fizeram isso com gratidão no seu coração, agradecendo pelas poucas roupas que tiveram naquele período e por permanecerem fiéis primeiro ao Senhor, com o coração agradecido, vão superar esse tempo e vai chegar então o tempo, né, onde ele vai receber a prosperidade do Senhor. Vai poder então construir algo, né, com a sua vida, com o seu trabalho, com as condições que o Senhor ofertar a ele, vencido os tempos da dificuldade. Essa é a nossa reflexão básica, né, para o dia de hoje. Sei que muito mais poderia ser acrescentado. Crise, bonança, provisão, né, prosperidade. Cada tempo tem as suas características. E em cada tempo nós temos que ter o comportamento adequado diante do Senhor. Por isso, hoje, se está passando por um tempo de crise, onde a provisão de Deus está te sustentando, seja grato ao Senhor, adore ao Senhor, adore a Ele, né? Agradeça por tudo que Ele tem dado a você, dia após dia. É difícil, às vezes, dar graça na provisão, mas quando nós somos fiéis, como eu disse, né? Deus vai nos levar para o tempo de bonança. E aí, queridos, além da gratidão, vamos lembrar, liberalidade em relação a Deus, em relação às pessoas. Então, cada tempo tem as suas responsabilidades e a nossa forma de nos comportarmos. É isso que eu queria repartir com você nesse dia. Espero que te abençoe. Se não, descarta. Tá bom? Momento de oração. Vamos falar com o Pai. O que você precisa do Senhor hoje? Você está vivendo a provisão ou você está vivendo a prosperidade? O que você precisa que Deus haja na sua vida? Na manutenção daquilo que você tem, em abrir o seu coração para ver onde você pode contribuir com o reino e com as pessoas? Ou você precisa que Deus realmente mantenha o cuidado aí até que tudo seja superado? Eu não sei qual o momento da sua vida, mas eu posso orar por qualquer um deles. Podemos orar, né? Vamos orar? Vamos falar com o Pai. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Pai, mais uma vez. Nós queremos, em primeiro lugar, Te honrar, Deus, Te adorar, Te exaltar por tudo que o Senhor é. Deus, nós queremos Te glorificar, nós queremos viver para Ti, Pai, não por causa das Tuas bênçãos, Deus. Às vezes até cantamos isso, mas que seja uma realidade. Que o nosso primeiro desejo, nosso primeiro anseio seja pela Tua presença, seja por ser cheios, Pai, do Teu Santo Espírito, por caminhar e andar de mãos dadas contigo, Deus.
Esse seja o nosso primeiro anseio, meu Pai. Ó Deus, eu quero colocar no teu altar hoje a vida dos teus filhos. Alguns, Senhor, precisando que o Senhor mantenha a provisão, que o Senhor abra uma porta de provisão para a casa deles, meu Deus. Que o Senhor cuide, Senhor, em tempos tão difíceis que eles têm passado. Oh, Pai, não retires a tua mão da vida dos teus filhos. Oh, Deus, e faz até vê-los, faz até que eles compreendam, Pai. E ver, Senhor, como o Senhor tem cuidado deles, meu Pai. Aqueles que estão, Deus, vivendo já um tempo de prosperidade, que estão bem. Oh Deus, usa esses teus servos para abençoar o teu reino, abençoar aqueles que estão ao redor. Pai, dá sabedoria, dá discernimento para eles na hora de repartir, Senhor. Que eles realmente não simplesmente distribuam bens, essa não é a ideia, Pai, é abençoar. Por isso o teu Espírito dirige, Deus, aos lugares devidos, onde existe de fato a necessidade, e ali eles sejam instrumentos nas tuas mãos, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Não importa o tempo, Pai, o Senhor sempre tem as suas mãos estendidas sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada um que participou desses momentos de oração, de reflexão da tua palavra agora, e peço que isso borbulhe dentro deles, ó Deus. Não, Pai, que recebam tudo isso como verdade absoluta, mas que essas palavras ajudem eles a refletirem sobre o assunto e, de repente, irem muito mais longe daquilo que eu falei nesta manhã. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. Mais uma etapa vencida aqui, né? Mais um dia na presença do Pai. E já vão aí, né? 71 dias de busca do Senhor. E vamos até o fim, em nome de Jesus, conforme a vontade dele, é óbvio. Para amanhã, Josué, capítulo 7, 8 e 9. Nossa leitura tem que continuar, tá bom, queridos? Não esqueça disso. Bom, é isso. Terminamos. Recadinhos estão aí no final. Não esqueça de nos ajudar. Compartilha, né, com seus amigos aí, distribua essa mensagem. Fazendo isso, você abençoa a vida deles, nos abençoa aqui que estão tentando, né, fazer esse canal crescer, né, para a glória do Senhor. Tá bom, pessoal? Até amanhã, até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.